do Senhor. Amém. 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 O Senhor, Ele nos diz, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que a gente deve ser agradecido, estar alegre em todo o tempo. E hoje é mais um dia que nós devemos, quem não está alegre deve se alegrar. Quem está triste diz um amém. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós queremos louvar e glorificar o nome do Senhor aqui. E hoje o Senhor falou muito e quer falar muito conosco. E hoje eu vou estar trazendo uma meditação que está escrito nesse livro aqui. Quem sabe dizer que livro é esse aqui? Daniel? É a Bíblia. E a Bíblia é o quê? A palavra do Senhor. Nós vamos trazer uma história que aconteceu há muito tempo atrás, mas que está escrita aqui, ó, no nosso livro, na arma do soldado. O soldado, o verdadeiro soldado, ele tem que estar armado aqui, ó, com essa arma. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Porque só essa arma aqui que vai nos libertar, que vai nos proteger. E é a palavra do Senhor. E eu quero trazer uma história que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu não vou ler a história toda, eu vou contar a história resumida. Mas depois os irmãos já ficam com a tarefa de casa para ler essa história toda. Lá no capítulo 16, versículo 15, se não me engano, nós vamos ver Obrigado, gente. Nós vamos ver uma história que vai nos contar, o Senhor vai nos contar a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas. Crianças, vocês conhecem Paulo? Quem foi Paulo? Kiara. Foi um apóstolo, não é? Foi um apóstolo de Cristo. E o apóstolo significa aquele que vem depois de Cristo para falar no nome dele. Para falar do nome dele a todos. E Paulo e Silas, eles partiram numa viagem. Numa viagem que tinha como objetivo falar do nome de Jesus, pregar o Evangelho. E aí eles partiram numa viagem, seguindo as ordens de Deus. Deus deu essa direção para Paulo, para ele ir de pregar o Evangelho. E aí eles foram. Aí lá numa cidade chamada Filipos, Paulo e Silas encontraram uma mulher, e esta mulher ela estava possuída por um espírito mau, um espírito de adivinhação. Um espírito de adivinhação é algo mau, porque só Deus sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. O mal não tem acesso ao nosso futuro. Só Deus sabe o nosso futuro. E o espírito de adivinhação, ele estava naquela mulher. E aí Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Senhor, eles disseram, nós vamos orar por essa mulher. E oraram por esta mulher. E libertaram esta mulher. E no nome de Jesus, aquela mulher foi liberta. Ela ficou livre daquele espírito mau. Só que aquela mulher, ela não era livre. Ela tinha senhores. Naquela época, as pessoas, nem todas as pessoas eram livres, e algumas pessoas elas eram como posse de alguns senhores. E aquela senhora que foi liberta por Paulo, ela tinha uns senhores. E aí os senhores, quando chegaram e viram que ela estava livre, eles ficaram muito zangados. Mas eles ficaram zangados porque ela tinha sido liberta? Não. Sabe por que eles ficaram zangados? Kiara, você sabe?
porque eles faziam muito dinheiro com aquela senhora. Ela, usando o espírito mal possuído nela, fazendo adivinhações, eles faziam muito dinheiro. E aí, quando eles viram ela livre, eles ficaram zangados, muito zangados. Não iam ter mais o dinheirinho. E aí, então, sabe o que eles resolveram fazer? Não sabe, Daniel? Tem certeza que você não sabe? Quem sabe o que eles fizeram? Daniel Grande. Eles mandaram, sim. Mas antes de mandar, sabe o que eles fizeram? Eles foram lá e começaram a falar mentiras de Paulo e Silas. Eles falaram mentiras. Lá naquela cidade estavam os magistrados. Sabe o que são os magistrados? Eram as pessoas que cuidavam da ordem, de garantir a ordem e a aplicação da lei naquela cidade. Então eles ficaram tão zangados e aí eles falaram assim: vamos falar com os magistrados. Só que eles não disseram a verdade. Eles não disseram que Paulo e Silas oraram por aquela mulher e libertaram no nome de Jesus. Eles falaram mentiras. Disseram que eles estavam ensinando coisas erradas. Porque disseram, eles são judeus e nós somos romanos. E eles agora estão ensinando a gente coisas erradas. Foram contar mentiras. E aí reuniu também uma multidão ali. E aí sabe o que os magistrados mandaram fazer com Paulo e Silas? Mandaram açoitá-los. Quem sabe o que é açoitar? O que é açoitar, Daniel? Eu acho que é maltratar. É maltratar, sim. E o que é? Você também levantou o dedo. O que é açoitar? Bater. Os magistrados mandaram os guardas, pega neles, tira a roupa e bate neles, E bateram muito nele. Bateram muito e depois disseram, e agora joga eles na prisão. E eles estavam ali falando de Jesus. E o que aconteceu com eles? Eles estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam cumprindo a vontade de Deus. E o que aconteceu com eles? Foram batidos, foram maltratados e jogados numa prisão, um lugar frio, um lugar feio. Mas não bastou só jogar eles na prisão. Eles mandaram, os magistrados mandaram o carcereiro prender os pés deles. Antigamente, naquela época, eles, para além de prender na cadeia, prendiam os pés numas estruturas de madeira, porque assim os presos não conseguiam nem sequer locomover. Que coisa triste! Paulo e Silas estavam a fazer aquilo que era bom e agradável ao Senhor. E o que aconteceu com eles? Eles foram açoitados, maltratados, jogados na prisão. Talvez não tinham o que comer, não tinham o que beber. Um lugar frio, um lugar sujo. Eles estavam ali. Mas sabe o que a Bíblia nos diz que eles fizeram? Daniel? Eles louvaram a Deus. Será que vocês seriam louvados ao Senhor? Será que se fôssemos nós a sermos açoitados, a sermos testados, jogados numa prisão, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, fazendo aquilo que era bom para Deus, será que a gente teria louvado ou será que a gente tinha se queixado? A Bíblia nos diz que eles não se queixaram. Muito pelo contrário, como Daniel disse, a Bíblia diz que eles louvaram, oraram e louvaram o nome do Senhor. Que glória, não é, irmãos? Aleluia, Jesus. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Passar por um momento de adversidade. Criança, você sabe o que é adversidade? Quem sabe o que é adversidade? A adversidade é um momento em que nós estamos vivendo uma situação que é muito difícil. Às vezes são situações que nós não temos resposta para ela, nós não sabemos como resolver. Que para nós está tudo difícil. E Paulo e Silas, eles estavam numa situação de adversidade, apesar de eles estarem cumprindo a palavra de Deus, fazendo o que era bom para o Senhor, eles estavam num momento de adversidade. E eles louvaram, eles oraram.
eles adoraram e cantaram louvores. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles louvaram e adoraram. E aqui, meus irmãos, eu vou... essa história vai ter uma continuação. Mas antes de continuar, o Senhor, Ele quer meditar conosco, Ele quer falar conosco um pouco sobre o que nós andamos fazendo. Paulo e Silas, no momento de adversidade, no momento de muita dificuldade, que às vezes, aos nossos olhos humanos, difícil, quase impossível de resolver, eles louvaram, eles adoraram o nome do Senhor. E o Senhor quer falar conosco hoje sobre adoração. E o Senhor quer falar conosco e Ele já fala conosco. E agora nós vamos ver, primeiramente, o que o Senhor fala conosco na Bíblia. O que é adoração? Vamos ler na Bíblia? Eu vou pedir aqui o irmão para abrir em Romanos 12, 1. Ó. Hoje. Em Romanos 12, 1, eu vou pedir uma criança para ler. Eu vou pedir a Ruth para ler. Ruth, você pode ler para a gente? Pode levantar, pode levantar. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus com o sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdade, adorando que vocês Verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12, 1. Amém. Obrigada, Ruth. Então a Bíblia, ela vem nos dizer que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Mas como é que é isso, tia Maria? Não estou entendendo. O que é sacrifício vivo? Completamente a Deus como sacrifício vivo. Vocês entenderam aqui esse versículo, crianças? Não entenderam? Então, aqui nesse versículo, o Senhor está nos dizendo que nós devemos servir a Ele só pela metade. Aquela palavra lá em cima, ó, essa palavra aqui, ó, completamente. O Senhor, Ele nos diz que nós devemos servir a Ele completamente. A adoração, ela é nós colocarmos a nossa vida ao dispor do Senhor. Mas não é só pela manhã, não é só pela tarde, não é só de noite. Completamente significa em tudo, completo. Não é 80%, não é 50%, é em 100% que nós devemos disponibilizar nossa vida ao Senhor. E em tudo que nós fazemos, nós vamos fazer em serviço dEle e para Ele. Esta é a verdadeira adoração que nós devemos oferecer a Deus. E aí eu pergunto às crianças agora. A gente aprendeu que na palavra o Senhor nos disse o que é adoração, né? O que significa adoração? Agora eu quero perguntar para vocês. O ar que a gente respira. A gente respira quando? Crianças, eu quero ouvir de vocês. Que é sempre. Mais alguém? A gente não respira, não é só enquanto está dormindo. Vitória, você respira só quando você está dormindo? Não. Daniel, você respira só quando você está acordado? Você respira só quando você está na escola? Sara, você respira só quando você está em casa com a mamãe? Não. Eleonora, você respira quando? Todo o tempo. Todo o tempo, não é? Todo o tempo. E assim como a gente respira todo o tempo, esse versículo nos diz que nós devemos adorar ao Senhor a todo o tempo. Sempre. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Nós devemos adorar. A adoração é em todo o tempo.
E agora eu quero saber das crianças, mas como é que é? Eu já aprendi o que é adorar. Mas como é que é isso? Como é que eu adoro ao Senhor? Como é que vocês adoram ao Senhor, crianças? Daniel, me diz uma forma. Louvando. Ruth, orando. Kiara, lendo a Bíblia. Rafael, você levantou o dedo. Ah, você não levantou o dedo? Levantando o dedo também. Eleonora, como é que você louva o Senhor? Como é que você adora? Como é que você mostra ao Senhor a sua adoração? Rafael, indo à igreja aos cultos. Vitória, você quer falar? Daniel? Adorando a Deus. Amém? Daniel? Pregando a palavra. Pregando a palavra. Isso. Adorar a Deus é só quando a gente vem aqui na frente e canta um louvor a Ele. Ali a gente está louvando com os lábios, não é? É uma maneira de louvar a Deus. Mas louvar a Deus é orar, é ler a Bíblia, é jejuar, é pregar a palavra, é vir aos cultos. É também dentro de casa. Agora a gente, onde é que nós podemos adorar ao Senhor? Na igreja, Daniel. Em todos os lugares. Mas como assim? Em todos os lugares. Vamos explicar isso melhor? Para adorar na rua, em casa, na igreja. Isso, em todos os locais. Mas como é que eu vou prestar a minha adoração? Por exemplo, se eu estou aqui no culto, eu vou prestar a minha adoração louvando, pregando a palavra, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Mas como é que eu posso adorar a Deus na escola, por exemplo? Pregando a palavra para os amigos. Pregando, falando de Jesus para os amigos. Isso. E mais? Lembra dos mandamentos do Senhor? Como é que Deus disse que a gente deve se comportar? Sendo bons, tratando as outras pessoas com amor, um amor que Ele nos enche o coração. A de respeitar. Respeitando o outro. Então, a adoração, ela deve ser contínua, toda hora, todo tempo, em todo local. Não vou esperar só vir aos domingos à igreja para adorar o nome do Senhor, né? O que é que eu vou fazer com os restos dos dias da semana? O Senhor é conosco todos os dias. Ele nos ama todos os dias. Então, por que eu não vou adorar a Ele todos os dias? Não é? Agora a gente já aprendeu aqui um pouco sobre adoração. O que Deus nos ensinou na palavra. O que é adoração. Quando devemos adorar. Como é que nós podemos adorar. Mas hoje o Senhor Ele quer falar conosco um pouco mais. O Senhor Ele quer falar conosco um pouco mais sobre a verdadeira adoração. A gente viu aqui na peça, que as crianças apresentaram agora há pouco, a gente pode perceber que há várias maneiras da gente adorar ao Senhor. Os nossos lábios, eles adoram ao Senhor através de cânticos, de hinos, de ler a palavra. Mas o Senhor, Ele quer nos falar hoje, não somente dos lábios. Porque os nossos lábios, eles devem falar daquilo que o nosso coração está cheio. E o Senhor, Ele quer falar hoje dos nossos corações. Como é que nós estamos prestando, oferecendo a nossa adoração ao Senhor? Com que tipo de coração nós estamos oferecendo ao Senhor a nossa adoração? E tem algumas características, alguns pontos muito importantes que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Sobre como devemos adorá-lo verdadeiramente. E um dos pontos que o Senhor quer falar conosco, que a verdadeira adoração, ela tem de ser exclusiva. Como assim, tia Maria, exclusiva? O que significa exclusiva?
Você sabe o que quer dizer exclusiva? Em alemão, quem pode ler para mim em alemão? Kiara? Ausschließlich. O que significa isso? Quem sabe me explicar o que é exclusivo? Kiara? Para uma pessoa só. Vamos ver na Bíblia o que o Senhor fala com a gente? Você pode abrir para mim, por favor, em Mateus 4:10? E a gente vai ver na Bíblia o que o Senhor fala conosco sobre a nossa adoração. E aqui nós vamos ler. Aqui é uma passagem que fala sobre a tentação de Jesus. Vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam. Kiara, você pode ler, por favor? Adore o Senhor. Seu Deus, e sirva somente a Ele. Sirva somente a quem? A Ele. A Ele. O Senhor nos diz que nós devemos servir somente a Ele. Vamos voltar lá na nossa história de Paulo e Silas? Ainda no versículo de Atos dos Apóstolos, 16:25. O que Paulo e Silas fizeram na prisão? Quem ainda se lembra? Daniel. Eles adoraram e louvaram ao Senhor. Eles adoraram e louvaram. Ao Senhor. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. A quem é que eles cantaram louvores e adoraram? A Deus. Aleluia. E o Senhor nos pergunta nessa manhã, filhinhos, a quem é que você está dando a sua adoração? Com quem é que você tem dividido o seu tempo? Você tem me adorado de manhã, de tarde, de noite? Ou será que a gente tem 24 horas por dia, né? Todos nós aqui. O tempo é igual para nós todos. O que nós andamos fazendo com esse tempo? Será que nós andamos no telefone, vendo mídia social? Será que nós estamos preocupados mais em falar com os amigos no WhatsApp? Será que a gente está preocupado mais em brincar com os coleguinhas de bola e não está deixando o tempo para o Senhor? O Senhor nos pergunta nessa manhã, com quem você tem dividido a minha adoração que você deveria dar única e exclusivamente a mim? O Senhor nos pergunta. E o Senhor continua nos ensinando. O Senhor já nos ensinou que a adoração deve ser dada somente a Ele. Mas como? Nós estamos perante um Senhor que Ele é soberano. E o Senhor, eu vou pedir Vitória para ler. A nossa adoração, ela deve ser sincera. Em alemão, Daniel? Aufrichtig. Como assim, tia Maria? Tem como eu dar uma adoração que não é sincera? Ah, tem. Tem muita adoração que não tem sinceridade, irmão. Tem, criança. Tem muita adoração que não chega. Porque a adoração, ela tem que ser sincera. Mas para a adoração ela ser sincera, a gente tem que voltar primeiro aqui, ó. O que é isso aqui, crianças? Muito. Um coração. Então vamos entender o que o Senhor fala de adoração sincera? Eu vou pedir, irmão, para abrir, por favor, em João 4:23. Para a gente entender o que o Senhor nos ensina da adoração sincera. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar a quem? O Pai, exclusividade. Como? Em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Aleluia. Tia Maria, adorar em espírito e em verdade? Não estou entendendo. Como é que é isso, adorar em espírito e em verdade? Quem sabe me dizer? Daniel, levantou a mão? Adorar sinceramente. Adorar sinceramente.
Mas como assim? A gente tem que conseguir explicar isso melhor, entender isso melhor. Não adorar de qualquer jeito, só fazendo. Para a gente entender isso, eu vou pedir o irmão para abrir, por favor, na versão da ARC, Salmos 34, 18. E a gente vai entender o que é uma adoração sincera, o que é adorar em espírito e em verdade. Daniel, você pode levantar e ler para mim, por favor? Perto está o Senhor que tem coração quebrantado, salvo por contritos e espíritos. Coração o quê, Daniel? Quebrantado. E os contritos de espírito. Mas tia Maria, não estou entendendo ainda. O que é o coração quebrantado e o coração contrito? Quem é que sabe me dizer? O coração contrito e o coração quebrantado, crianças, é aquele coração que ele fala: Senhor Deus, eu não quero mais viver no pecado. É aquele coração, Daniel, que fala assim: eu não quero viver para as coisas desse mundo, Senhor. Eu não quero mais continuar vivendo no pecado. Eu sou necessitado de quem? Do Pai. Eu sou necessitado de Ti, Senhor. O coração contrito e quebrantado é aquele coração que ele vai se apresentar ao Pai soberano, Pai todo-poderoso, e dizer: Senhor, eu não quero mais viver no pecado, eu quero deixar as coisas erradas, eu não quero mais mentir, eu não quero mais fazer aquilo que é errado aos teus olhos. É um coração que se apresenta humilde ao Senhor. Ele se apresenta com toda a sua profunda adoração e fala: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Só o Senhor tem poder, só o Senhor pode me sustentar. Esse é o coração contrito e quebrantado. E é desse coração que o Senhor se alegra. E é desse coração que sai a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Agora eu vou falar com vocês. Ok, tia Maria, entendi que o Senhor quer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Para eu adorar em espírito e em verdade, eu tenho que apresentar um coração contrito. Um coração que se derrete, que se rende aos pés do Senhor. Porque é desse coração que o Senhor se agrada. Mas esse coração, ele não pode estar fechado. Ele não pode estar fechado. Vamos imaginar aqui. Quem conhece aqui o suquinho de pacote? Vocês conhecem o suquinho? A igreja também conhece suquinho de pacote? Ainda bem, eu também conheço. É do meu tempo. Como é que a gente prepara um suquinho de pacote? Piara? Não, mas o que a gente precisa? Primeiro eu fiz a pergunta: o que a gente precisa para fazer o suco? O suco e a água, não é? E depois, para preparar o suco, eu vou pegar o jarro d'água, vou pegar o pacotinho e vou tocar ele lá dentro do jarro. Pego o pacotinho fechado, jogo ele lá dentro e mexo. Vai virar um suquinho? Não vai virar o suco. Por quê, Daniel? Por que não vai virar o suquinho? Você sabe me dizer por que o... Você sabe por quê? Você só não está lembrando. Daniel, por que? Porque o pacote está fechado. O pacote está fechado e com o pacote fechado não há suco. Mas se eu abrir o pacote e despejar o pó e misturar, o que vai dar? Vai dar um suco. E o Senhor, Ele nos fala nessa manhã: eis que eu sou essa água pura e vós sois o pó. E para vocês estarem prestando, oferecendo uma adoração verdadeira, nós temos que abrir o nosso coração. Porque o coração fechado não vai. Quando a gente abre o nosso coração, a gente conecta diretamente com Ele. E Ele vai ver tudo que está no nosso coração. Amém?
E agora vamos ver o que aconteceu lá na nossa história. Paulo e Silas, eles adoraram, não foi? Louvaram e adoraram. E aí o que... No versículo, por favor... Aí eu não notei o versículo. Mas nos versículos a seguir vai dizer que depois da meia-noite, o versículo depois, após. E de repente... Kiara, pode levantar e ler, por favor? De repente... Então, grandes terremotos e logo se abriram todas as portas. Foram soltas as prisões de todos. Oh, glória! Aleluia. Sobreveio um terremoto que foi capaz de mexer com os alicerces daquela prisão, que abriu todas as portas. E o Senhor, Ele diz para a gente nessa manhã, meus irmãos, qual é o problema que está vos afligindo? O que está impedindo você de sair, de se libertar? Você apresente, você se venha a mim e apresente o seu problema. Porque assim como o Senhor, Ele mexeu com o alicerce da prisão, irmãos, Ele vai mexer no alicerce da tua vida. Ele vai mexer no alicerce da tua vida, irmãos. Ele vai resolver aquele problema que para você não há solução. Crianças. Qual é o problema que tem afligido as minhas crianças? Kiara, vai mudar de escola. As crianças têm que mudar de escola, irmãos. Agora imagina, mudança. O novo. Você sair daquela zona de conforto e ter que recomeçar no novo. Isso traz ansiedade. Mas o Senhor, Ele está falando, eu sou o Deus da vossa vida. Eu trago a providência. Apresente o seu problema. É um coleguinha que está chateando vocês, que fica chamando de você de... eu tenho um coleguinha que fica me chamando de Maria Chiquinha. Eu já disse para ele parar com isso. E ele não para. O Senhor diz que nós temos que apresentar tudo a Ele. E ao meu irmão, a minha irmã que está atravessando um problema, nesse momento, o Senhor, Ele está dizendo, não há problema que eu não alcance, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu sou soberano sobre tudo. O Senhor, Ele nos criou, Ele é o nosso Criador. Ele tem o poder para chegar nos alicerces mais difíceis, para aquilo que os nossos olhos veem como impossível, para o Senhor é possível, porque Ele é Deus. Não é porque Ele pode, é porque Ele é Deus. E aqui diz somente que, não somente que os alicerces foram quebrados, mas que as correntes se quebraram. As correntes se quebraram. E o Senhor nos pergunta nessa manhã, quais as correntes que vos têm preso? Qual é o problema que vos tem afligido, que vos tem deixado presos? Filhinhos meus, eu sou o Senhor da vossa vida. Sou eu que tenho o poder para quebrar as correntes. Apresente um coração sincero. Apresente, venha a mim com o coração contrito e quebrantado, e eu vos aliviarei. E é isso que o Senhor nos está dizendo essa manhã. E aí nós vamos também ver, crianças. Vocês sabem quem é essa pessoa aqui? Você sabe, Daniel? Ele é o... advogado. Poderia ser. Mas continuando na nossa história, lá de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas louvaram e oraram, e o Senhor operou milagres, porque eles apresentaram uma adoração verdadeira, sincera. Paulo e Silas, eles tinham o coração aberto, conectado com o Senhor. E por isso, aonde tem um coração sincero, um coração quebrantado, o Senhor, Ele opera maravilhas. E o Senhor operou maravilhas naquela prisão. E o Senhor, quando o Senhor opera, Ele não vai simplesmente
operar e livrar você, Daniel, você, Vitória. Se você está com um problema, o Senhor pode resolver o seu problema. E a Bíblia nos diz que Ele não só resolveu o problema de Paulo e Silas, porque Ele libertou, as prisões se abriram. Mas o Senhor também alcançou outras vidas. Esse aqui é o carcereiro. Vamos ver o que a Bíblia nos diz que aconteceu com o carcereiro? No versículo a seguir, irmão, vai colocar, por favor? Vai dizer que depois que aconteceu o terremoto, o carcereiro, ele estava dormindo. Aí ele acordou com todo aquele barulho. Aí ele viu as portas da prisão abertas. E aí sabe o que ele fez? Ele se desesperou. Ele ficou desesperado. E quando nós não estamos na presença do Senhor, quando nós não temos o Senhor no nosso coração, a gente se desespera, irmãos. Porque nós não temos o único que tem a solução. O carcereiro, ele se desesperou. E ele pensou em atentar contra a própria vida. A Bíblia nos diz que ele pensou em tirar a sua própria vida, porque ele estava desesperado. Só que aí a Bíblia nos diz também que Paulo gritou para ele e falou: nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Aqui, ó. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo disse para ele: nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. E não era só Paulo e Silas que estavam lá. Como assim? As portas se abriram e os presos não fugiram. Por que os presos não fugiram? Porque eles tinham ouvido Paulo e Silas por volta da meia-noite, orando e louvando ao nome do Senhor. E logo em seguir veio um terremoto. E os presos puderam testemunhar o poder do Deus de Paulo e de Silas, que é o nosso Deus, que tem poder para transformar, assim como libertou Paulo e Silas da prisão, para mexer nos alicerces da prisão. É o mesmo Deus que tem a nossa vida, que tem poder para operar na nossa vida. Aleluia, Jesus. Nós só temos, o Senhor nos diz, simplesmente se rendam a mim, me entreguem uma adoração sincera, verdadeira, de coração aberto. O Senhor diz: vinde a mim, aqueles que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então Paulo e Silas, eles estavam num momento de adversidade, um momento difícil. Mas porque eles abriram o coração e apresentaram um louvor verdadeiro, o Senhor operou. O Senhor operou. E o Senhor operou e transbordou da sua glória. Assim como Ele alcançou a vida de Paulo e Silas para libertar daquela prisão, Ele alcançou também a vida do carcereiro. E o Senhor nos fala que quando nós apresentamos uma adoração verdadeira, irmãos, o Senhor não vai simplesmente trazer provisão para a nossa vida. Ele não vai simplesmente operar naquele problema que nos tem causado ansiedade. Ele também está dizendo, irmãos, que aquele familiar que você ora por ele a vida inteira, ele vai alcançar ele também. O Senhor está dizendo que aquela pessoa por quem você orou, e talvez não tenha nem oportunidade de saber o que mais aconteceu, o Senhor tem poder para alcançar aquela pessoa também. Mas tudo isso só é possível quando nós apresentamos uma adoração sincera, verdadeira, em espírito e em verdade, com um coração rendido ao Senhor. Um coração que diz: Senhor, não mais viva eu, mas sim o Senhor viva em mim. Que a minha vontade morra, que prevaleça a sua vontade. Quando nós apresentamos um coração assim, então o Senhor vai operar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Obrigado. Ó Senhor Deus. Obrigado. Aí o Senhor também vem nos dizer essa manhã que tem um ponto muito importante para a adoração chegar a Ele. Para a adoração ser verdadeira, ela tem que ser... Reverência. Ela tem que ter reverência. E em alemão quer dizer Furcht. Uma adoração que não apresente reverência. Para quê? Nós adoramos a Deus.
a Deus. Quem somos nós? Nós somos aqui, pequenininhos. E Deus, olha, Deus, Ele é todo-poderoso. Ele é soberano. Então é esse Deus que nós estamos adorando, crianças. É esse Deus que nós estamos adorando, igreja. Como é que nós nos apresentamos a um Deus desse? Um Deus tremendo, maravilhoso, grandioso, poderoso, que tem todo o poder. Como é que nós podemos nos apresentar a este Deus? Não é de qualquer maneira, pois não? Olha, imagina só, Rafael, imagina que você vai receber o convite do rei. A Alemanha não tem rei, né? Mas, ó, Inglaterra tem rei. Imagina que você vai receber o convite do rei, dizendo: Rafael, eu te convido para comparecer no meu palácio, segunda-feira, às 9 da manhã. O rei da Inglaterra está te convidando. Você vai comparecer. É o rei da Inglaterra, não é uma pessoa comum, pois não. É um rei. Você vai comparecer. E quando você chegar lá no palácio, você vai correr lá no palácio, Rafael? Para frente, para trás, para todo lado? Não, você vai se comportar, né? Porque você está no palácio de um rei, não é? E o meu irmão? Se você recebesse o convite do rei da Inglaterra para estar lá segunda-feira às 9 da manhã, você ia chegar lá às 9h05 com atraso? Eu tenho certeza que não. Se fosse preciso, até chegava 1 hora antes, ou 2 horas antes. Não é? Mas o Senhor está dizendo assim: eu sou o vosso rei, e eu vos convido todos os dias. Aí o irmão diz assim: ah, mas eu me contento de ir ao culto domingo às 11h40, porque pronto, lá eu vou poder louvar, vou ouvir o pastor falando, vou ouvir lá uns louvores e estou satisfeito com isso. E o Senhor pergunta assim: mas por que você não vem na escola bíblica dominical? A escola bíblica dominical é aquela que nos dá a base. O que a gente aprende na escola bíblica dominical? É sobre... O que é isso, crianças? Podem falar. A Bíblia. E a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. A escola bíblica. Não vou acordar cedo? Nem pensar. Nem pensar. Vou dormir. Mas é a escola bíblica que ela nos traz o ensinamento. O Senhor nos dá a oportunidade de aprender da sua palavra. E é o ensinamento da palavra que faz, a gente ter base. Paulo e Silas, eles oraram, porque eles tinham a base. Eles estavam cheios do Senhor. Eles tinham aprendido com o Evangelho de Jesus. Quando a gente não tem essa base, irmãos, a gente é que nem aquela folha seca, Vem o vento, a gente vai parar longe. Mas quando a gente tem a palavra, e o Senhor nos diz, quando tem a palavra, eu sou a palavra, o Senhor diz. E quando nós temos a palavra, pode vir tempestade, pode vir trovão, pode vir chuva, pode vir relâmpago, que a gente é que nem uma árvore com raízes profundas. A gente às vezes até pode balançar para frente e para trás, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor, Ele nos sustenta através da sua palavra, através dele. E o Senhor nos pergunta: como é que você tem me reverenciado? Como é que você me reverenciou aqui hoje? Nós já estamos aqui há algum tempo hoje. Como é que eu tenho mostrado a minha reverência a esse Deus que é todo poderoso e soberano, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor? O Senhor nos pergunta essa manhã. E Paulo e Silas, eles adoraram e eles oraram. E nós podemos ver como eles reverenciaram o Senhor. Porque onde há uma adoração com exclusividade, onde há uma adoração com sinceridade, em espírito e em verdade, com um coração, irmãos, um coração que diz assim: Senhor, Senhor Deus,
Eu não quero mais esse mundo, Senhor. Eu preciso de Ti. Aleluia. Eu preciso de Ti, Senhor Deus. Obrigado. E eu dou a Ele toda a reverência. Toda a reverência. Eu olho para Ele. Eu sou tão pequenino, nós somos tão pequeninos, mas a gente olha para esse Deus que é grandioso. Ele opera, Ele derrama da sua glória, Ele se agrada da verdadeira adoração. Uma adoração dessa é onde o Senhor se agrada. E quando Ele se agrada, Ele opera maravilhas. Ele vai operar maravilhas. Ele vai tirar toda a dor. Ele vai tirar toda a ansiedade. Ele vai tirar toda a depressão. Ele vai trazer aquele marido, aquela esposa que toda a vida lutou para não vir conhecer a Ele. Ele vai trazer para conhecer. Crianças, adolescentes. Muitas coisas acontecem na escola. Por muitos momentos vocês conhecem, principalmente os adolescentes, vocês conhecem muitas pessoas na escola. E aí? Vocês estão com vergonha de assumir que vocês servem a esse Deus que é soberano, todo-poderoso? O coleguinha, ele vem, ele te afronta. Que Deus que nada. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o seu sustento, eu vou te dar a base. Eu sou contigo. Não tenha medo. O Senhor nos diz essa manhã, não tenha medo. Eu sou contigo a todo tempo. E no momento que vier, assim como Paulo e Silas, eles tiveram um momento de aflição e de adversidade, o Senhor vai operar, assim como operou na vida deles e alcançou não só a liberdade de Paulo e Silas da prisão, como também alcançou a vida do carcereiro e toda a sua casa. O Senhor está nos dizendo essa manhã, não importa o problema que você pensa que você tem, vocês têm um Deus que é maior do que qualquer problema que vocês têm. Rendam-se a mim, diz o Senhor nessa manhã. Apresenta, irmãos, apresenta o coração, vamos apresentar o nosso coração. Não somente aqui, aqui nós temos um tempo dedicado exclusivamente para Ele. Mas o Senhor, Ele é digno de muito mais. Ele é digno desse tempo lá em casa, Ele é digno desse tempo na escola, no trabalho, pelo caminho, não importa onde a gente está, só Ele é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E Ele nos convida para entregar o nosso coração. E agora, voltando à nossa história, aqui, o carcereiro, ele foi alcançado, né? Mas por que Paulo e Silas conseguiram fazer tudo isso que eles fizeram? Paulo e Silas, eles estavam naquela cidade fazendo o quê, Daniel? Pregando o quê? A palavra de Deus. Tudo isso que aconteceu aqui só foi possível por causa de um nome. O nome que tem todo o poder, o nome que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, que é o nome de Jesus. Porque Jesus, Paulo, ele foi alcançado por Jesus. Vocês sabiam que Paulo, vocês já conhecem a história de Paulo, vocês lembram que Paulo, antes, ele não era seguidor de Jesus, apóstolo de Jesus. Antes disso, o que ele era? Ele era perseguidor. Paulo era perseguidor, mas entretanto Paulo estava aqui falando do evangelho de Jesus, falando do nome de Jesus. E foi por causa desse nome, por causa do nome de Jesus, porque ele fez o sacrifício, ele foi à cruz no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos nós, e ele morreu e ele levou com ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, porque ele fez esse sacrifício perfeito. Ele era o único cordeiro imaculado, sem mácula, sem manchas. Ele fez esse sacrifício. E porque ele fez esse sacrifício, ele morreu e ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai. É por causa dele que nós podemos estar aqui hoje. E é por causa dele que Paulo e Silas
oraram e libertaram aquela mulher daquele espírito mau. É por isso, por causa dele, de Jesus, que Paulo e Silas estavam tendo aquela viagem missionária. Não há outro nome. Não foi por causa do magistrado, não foi por causa do rei, do presidente, não. Foi por causa do nome de Jesus. E assim como Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, ele transformou a vida de Paulo, ele também convida-nos nesse momento para transformar as nossas vidas. Para quem ainda não o conhece, ele chama, vem me conhecer. Para quem já conhece ele, ele fala, venha, continue nessa caminhada. Em nome de Jesus. Crianças. É esse nome que tem todo o poder, que tem toda a glória, esse nome sublime. Mas para isso só é preciso que a gente, é preciso isso aqui, É preciso um coração arrependido. E o Senhor, ele nos convida todos os dias. Venham, arrependam-se e apresentem-se a mim. Jesus disse que ele ia mostrar o caminho. Vocês lembram lá da passagem do Evangelho? Quando Jesus estava falando com os discípulos? Ele disse o quê? Eu vou mostrar o caminho, eu vou mostrar a verdade, eu vou mostrar a vida. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai vir ao Pai que não seja por mim. Mas para isso é preciso nós nos arrependermos. É preciso nós nos humilharmos. Porque nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando de Jesus que foi à cruz no nosso lugar. Aleluia. E nós devemos ser agradecidos em todo o tempo. Nós devemos adorá-lo. Nós devemos reverenciá-lo. Nós devemos exaltá-lo a cada segundo que nós respiramos. Esse ar que nós respiramos a cada segundo tem que ser para honrar, exaltar e glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus. E o Senhor, ele nos diz nessa hora, crianças, não importa o problema que vocês vão passar. Se é um probleminha na escola, se é um problema em casa, eu sou contigo, eu sou convosco. Arrependam-se, abandonem o pecado e sigam a mim. Porque o Senhor, ele tem um jugo suave. Esse mundo, ele oferece um peso grande, uma dor. Ele oferece tristeza, ele oferece dores. Mas o Senhor, ele nos diz, só o meu nome pode libertar. Através do meu nome, eu saro os feridos. Através do meu nome, eu vou tirar todos os problemas. Eu vou levantar aqueles que estão desanimados. Irmãos, estáis desanimados? Pergunta o Pai. Por que estáis desanimados? Vocês têm a mim que sou o vosso Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todo o céu, de toda a terra. Nosso Criador que nos deu vida. É esse Senhor que está nos dizendo essa manhã. Por que estáis desanimados? Levante-se, tenha bom ânimo e vamos caminhar essa caminhada, apresentando as nossas vidas e toda a nossa adoração a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor.